O que está claro é que o status de Jerusalém seria um ponto-chave para o possível pacto final entre israelenses e palestinos. A cidade já foi palco de muitos conflitos, e alguns deles, como vimos em vídeos anteriores, desencadearam as intifadas, ou seja, as revoltas dos palestinos. A questão de Jerusalém é um ponto importante do plano de paz recentemente apresentado pelo presidente dos Estados Unidos e pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Os palestinos rejeitaram a proposta, entre outras razões, porque implicava sua renúncia aos territórios ocupados por Israel. A BBC Brasil gravou uma sequência de 3 vídeos curtos, onde ela mostra a origem desse conflito que se arrasta até os dias de hoje, infelizmente. Esses vídeos foram lançados há 3 anos atrás, mas eles são curtos, objetivos e excelentes para a gente entender um pouco mais do que está acontecendo entre Israel, Palestina e Hamas. Bora pro vídeo. O conflito entre Israel e Palestina é muito complexo. Durante décadas, essa disputa causou dezenas de milhares de mortes e milhões de refugiados, e transformou o Oriente Médio em um barril de pólvora que está sempre à beira de explodir. Mas por que israelenses e palestinos lutam? Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e adianto que a resposta não é simples. Por isso, dividimos a resposta em 3 vídeos: a origem do conflito e as fronteiras, os assentamentos judaicos e a questão de Jerusalém. Vamos começar pelo início. Para entender essa história, é preciso voltar no tempo até o início do século XIX, quando o sionismo se espalhou pela Europa. O principal objetivo desse movimento nacionalista era a criação de um Estado para todos os judeus do mundo, que acabaria aí com milênios de perseguição e exílio. O movimento apareceu em parte como uma resposta ao antissemitismo que estava crescendo pela Europa naquela época. Um antissemitismo que teve sua expressão máxima e brutal com o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Foi quando cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados pelo Estado nazista. Triste, hein? Um capítulo triste na história. E onde eles queriam criar esse Estado judeu? Havia diferentes opções: Uganda, Argentina ou mesmo a região da Sibéria chamada Birobidjan, na fronteira entre a Rússia e a China. E havia partidários, é claro, da criação de um Estado no território onde se situara o reino histórico de Israel, a área geográfica conhecida na época como Palestina. Quero dizer aqui, nessa faixa de terra de cerca de 400 quilômetros de extensão entre o mar Mediterrâneo e o Vale do Rio Jordão. E qual seria o problema? Bom, essa região não estava vazia e é considerada sagrada não apenas pelos judeus, mas também por muçulmanos e cristãos. Além disso, quando a criação desse Estado judeu começou a ser considerada, essa área pertencia ao Império Otomano. E apesar de existir uma pequena comunidade judaica lá, a população era predominantemente árabe. Então aconteceu algo que mudou tudo: a Primeira Guerra Mundial. No final da chamada Grande Guerra, o Império Otomano foi derrotado e se desintegrou. As potências europeias que venceram a guerra dividiram entre si vários de seus territórios. Entre outras partes do Oriente Médio, os britânicos passaram a controlar a região da Palestina. Isso é importante porque naquela época o governo britânico deu um passo fundamental em apoio à causa sionista, a Declaração de Balfour. Uma carta em que pela primeira vez o governo britânico apoiou a criação de um lar nacional para o povo judeu na região da Palestina. Mas deixando claro o seguinte: nada deve ser feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judias na Palestina. É interessante, né? Ele apoia o lar para o povo judeu, mas também ele meio que fica isentão no negócio. Ou seja, os direitos dos árabes e de outras etnias deveriam ser respeitados. Mais tarde veremos por que os árabes não se sentem exatamente respeitados. O fato é que nas décadas de 1920 e 1930, milhares de judeus se estabeleceram nessa região. E houve também o êxodo de quem conseguiu escapar ou sobreviveu ao Holocausto nos anos seguintes. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, os judeus que viviam na Palestina somavam cerca de 600 mil. Esse número representava cerca da metade da população árabe naquele momento. E logo as tensões entre as duas comunidades aumentaram. Ou seja, o povo judeu estava crescendo e já era eminente ali um clima de tensão naquele momento. Para resolver a situação e buscar uma possível convivência, em 1947 a ONU propôs um plano. Em que ele consistia? Bem, na criação de 2 estados independentes, um árabe e outro judeu, enquanto Jerusalém teria um regime especial.
Os judeus que viviam lá aceitaram a oferta, mas os palestinos não estavam dispostos a ceder seu território. O plano da ONU foi aprovado, mas nunca foi implementado, e detonou uma sucessão de eventos que mudariam a história. Uma data se destaca: 14 de maio de 1948. Duas coisas aconteceram nesse dia. Primeiro, o chamado Mandato Britânico da Palestina encerrou oficialmente. O governo britânico havia informado meses antes que concordava com o plano de partilha da ONU, mas que não iria implementá-lo, marcando então a data para sua saída. Ou seja, o governo britânico concordou com a proposta, mas falou, então eu concordo, mas eu não vou colocar a mão no negócio não. E aí pegou o bonezinho dele e saiu. Segundo, foi também o dia em que o líder judeu David Ben-Gurion proclamou o estabelecimento do Estado de Israel. No dia seguinte, 5 países árabes vizinhos declararam guerra ao recém-criado país e invadem o novo Estado judeu. Um dia depois. Estamos diante do primeiro conflito entre árabes e israelenses. Após um ano de batalhas, Israel não apenas vence a guerra, mas também expande seu território e ocupa a parte ocidental de Jerusalém. Enquanto isso, a vizinha Jordânia ocupa a Cisjordânia e a parte oriental de Jerusalém. O Egito fica com Gaza. Os palestinos, após a saída dos britânicos e com o fim da guerra, continuam sem um país. Essa guerra terminou 70 anos atrás, mas teve duas consequências que persistem até hoje. A primeira é o grande número de pessoas desalojadas. Isso aconteceu com pessoas nos dois lados do conflito, mas o problema afetou principalmente os árabes que viviam em áreas que passaram a ser ocupadas por forças israelenses. Estima-se que 750 mil palestinos tiveram que fugir para outras áreas da região ou para países vizinhos, especialmente a Jordânia. Os palestinos chamam esse êxodo de Nakba, que em árabe significa destruição ou catástrofe, e marcam a data justamente no dia da criação do Estado de Israel. Hoje há mais de 5 milhões de refugiados palestinos, filhos e netos dos que foram deslocados na década de 1940, segundo a ONU. A segunda consequência que perdura é a divisão do território palestino em dois: a Cisjordânia, que inclui Jerusalém Oriental, e a faixa de Gaza. Ou seja, foram divididos dois territórios sem ligação por terra entre eles. Alguns anos após a primeira guerra entre árabes e israelenses, uma crise no canal de Suez causou outro confronto militar em 1956. Dessa vez entre Egito e Israel, que teve o apoio do Reino Unido e da França. Após 9 dias de conflito, as tropas de Israel, França e Reino Unido se retiraram do território egípcio e as fronteiras permaneceram como estavam. Isso até junho de 1967, quando ocorreu o terceiro conflito, conhecido como Guerra dos 6 Dias. Que durou apenas 6 dias mesmo, e no final Israel ocupou a Cisjordânia, incluindo a parte oriental de Jerusalém, Gaza e a península do Sinai, que pertencia ao Egito. A questão de Jerusalém é um caso à parte, também bastante complexo, que vai ser tratada no terceiro vídeo dessa série. É incrível como o exército de Israel sempre foi forte, né? Desde a fundação do Estado de Israel até hoje, o exército de Israel é um exército mais forte do mundo, inclusive. Bom, o último conflito dessa série de disputas internacionais entre árabes e israelenses foi a Guerra do Yom Kippur, que em 1973 colocou o Egito e a Síria contra Israel. A guerra durou 20 dias, mas suas consequências se estenderam por anos e levaram a um evento muito importante para a região. Em 1978, o Egito se tornou o primeiro país árabe a assinar a paz com Israel, nos acordos de Camp David. Dessa maneira, o Egito recuperou o Sinai, mas renunciou à faixa de Gaza. Apenas a Jordânia, além do Egito, assinou um tratado de paz com o Estado judeu. Esse foi o ponto de inflexão que também marcou o relacionamento entre Israel e os outros países árabes. Até hoje, os outros estados árabes da região, além do Irã, não reconhecem o Estado de Israel e consideram o território sob ocupação ilegal. No fim das contas, os acordos de Camp David foram muito importantes porque marcaram o fim da guerra aberta entre Israel e os estados árabes vizinhos. E o que isso significa? Que a partir daquele momento, o conflito se concentrou não mais na luta entre os estados árabes vizinhos de diferentes nacionalidades e Israel, mas na luta entre palestinos e israelenses. Até hoje, Gaza e Cisjordânia estão em parte sob controle militar de Israel e em parte sob a administração da Autoridade Nacional Palestina e do Hamas, que desde 2007 controla Gaza. E isso nos leva ao próximo vídeo, sobre os chamados colonos judeus, ou seja, os habitantes de assentamentos israelenses em terras palestinas ocupadas e o papel dessa ocupação no conflito.
Já deu para entender um pouco do que está acontecendo hoje entre essa guerra entre Israel e Palestina, mas vamos então para o segundo vídeo, que o título é o que são assentamentos israelenses e o que deu início às intifadas palestinas. A relação entre israelenses e palestinos tem sido complicada desde o início. Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo vou explicar a questão dos assentamentos judaicos. Assim são conhecidas as comunidades que começaram a ser construídas por Israel em território palestino depois da Guerra de 1967. Aliás, esse vídeo é o segundo de uma minissérie sobre o conflito entre israelenses e palestinos. Se você não viu o primeiro, que explica como tudo começou, clique aqui ou no link da descrição. Bom, durante o domínio britânico, nas décadas de 20, 30 e 40, milhares de judeus migraram para a região da Palestina. Mas após o Holocausto e a criação do Estado de Israel em 1948, a população de judeus na área cresceu exponencialmente. Hoje, os israelenses são cerca de 8 milhões e meio e a maioria vive dentro das fronteiras do Estado de Israel. Mas mais de meio milhão vivem em assentamentos localizados nos territórios ocupados da Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Esses assentamentos são como bairros protegidos por cercas, muros e pelas forças de segurança israelenses. E aqueles que vivem neles são chamados de colonos. Mas por que esses assentamentos são tão problemáticos? Israel começou a construí-los em 1967 nos territórios ocupados durante a Guerra dos 6 Dias. Ao longo dos anos, eles cresceram muito, em número e população, e isso à custa dos habitantes palestinos, que acusam o Estado israelense de demolir suas casas, invadir e expropriar suas terras e restringir sua liberdade de movimento. A comunidade internacional, incluindo as Nações Unidas e o Tribunal Internacional de Justiça, considera esses assentamentos ilegais. E faz isso por um princípio muito simples. A Convenção de Genebra proíbe um país de transferir sua população para o território que ocupou militarmente. No entanto, os israelenses defendem que essa regra não pode ser aplicada à Cisjordânia. Segundo eles, ela não é um território ocupado porque antes de 67 não havia uma soberania clara. Ou seja, eles argumentam que antes de chegarem, esse território não era oficialmente de ninguém. Até a década de 40, a região da Palestina era controlada pelos britânicos, que chegaram ali no contexto de uma partilha do Império Turco-Otomano após o fim da Primeira Guerra. Se quiser relembrar essa história, dá uma olhada no nosso primeiro vídeo. Por outro lado, os assentamentos judeus transformam o território palestino em um mosaico fragmentado. E aqui devemos falar de outro protagonista desse conflito, a Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat. We are fighting because we want to live in peace, but we want to live in a just. A OLP era uma coalizão de movimentos políticos e paramilitares criados em 1964 com 3 objetivos principais: acabar com o Estado de Israel, favorecer o retorno dos refugiados palestinos e criar um Estado palestino. Durante anos, a OLP lançou operações militares contra Israel, primeiro da Jordânia e depois do Líbano. E isso desencadeou um conflito no sul do Líbano em 1982. Mas os ataques palestinos também incluem alvos israelenses em território europeu. Um exemplo foi o sequestro e assassinato de 11 atletas israelenses durante a Olimpíada de 1972 em Munique. Triste, hein? Triste. Fato é que durante anos o conflito entre palestinos e israelenses manteve a região em tensão. Certamente você já viu essas imagens alguma vez. Meninos jogando pedras nos tanques do exército israelense. Essa guerra das pedras foi durante muito tempo o símbolo desse conflito. Essa tensão, a superlotação nos territórios ocupados, as difíceis condições econômicas e os confrontos entre o exército israelense e a população palestina provocaram violentos protestos em 1987. Foi o que ficou conhecido como Intifada, uma palavra árabe que significa levante. Um ano depois, a Jordânia renunciou às suas pretensões sobre a Cisjordânia e reconheceu a Organização da Libertação da Palestina como o único representante legítimo do povo palestino. Essa primeira intifada terminou em 1993 com a assinatura dos Acordos de Paz de Oslo entre a OLP e o Estado de Israel. Estados Unidos ali, ó. Estados Unidos sempre presente, né? Esse acordo foi muito importante na época porque ambas as partes se comprometeram a buscar a paz e colocar fim nos conflitos. A Autoridade Nacional Palestina foi criada nessa ocasião e anos depois, em 2013, adotou oficialmente o nome de Estado Palestino, reconhecido por 139 dos 193 países que compõem a ONU, 2/3. Os acordos de Oslo também previam a autonomia palestina sobre Gaza e a Cisjordânia e dividia esse último território em 3 setores administrativos, denominados de áreas A, B e C.
A área A seria administrada exclusivamente pela Autoridade Nacional Palestina. A área B está sob controle administrativo da ANP e controle militar de Israel. E a área C, onde estão os assentamentos israelenses, é totalmente administrada por Israel. A tentativa de implementação do plano, entretanto, não só foi mal sucedida, como foi o pivô do assassinato do então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin em 1995. Ele foi morto por um militante de extrema-direita que se opunha ao diálogo com os palestinos. Assim, nos anos seguintes aos acordos de Oslo e após a fracassada cúpula de paz de Camp David em 2000, as relações entre as duas comunidades permaneceram muito tensas e os confrontos violentos continuaram a acontecer. Em 2002, Israel começou a construção de um muro de concreto cercando parte dos territórios ocupados da Cisjordânia, separando-a de Israel sob o argumento de que estaria protegendo seu território. Apesar das críticas de autoridades internacionais e dos apelos para que fosse destruído, o muro hoje tem mais de 760 quilômetros. É um muro de fronteira mesmo, né? Murão ali, ó. Ainda no ano 2000 teve início a segunda intifada, catalisada por um evento puramente simbólico. A visita do então candidato a primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, ao Monte do Templo, também chamado de Esplanada das Mesquitas, local considerado sagrado tanto por judeus quanto por muçulmanos. A visita foi vista como uma provocação, enfureceu os palestinos e deu início à segunda intifada. Cara, essas cenas aí de tiro, de gente correndo, carro sendo atacado, bomba, pessoas ali sendo carregadas, é uma cena que a gente tem visto já, não só por conta da guerra que está acontecendo hoje, mas é uma cena que a gente tem visto sempre, inclusive, lá, né? É incrível, faz-se acordo de paz e tal, vamos lá, tudo certo, a ONU reconhece ali o país, mas vira e mexe, a gente se depara aí na internet, na televisão, enfim, com cenas como essas, pessoas sendo sequestradas, pessoas sendo mortas, carros sendo atacados, terrível, cara. Aí, ó. Mais violenta que a primeira, ela terminou em 2005 com a retirada de Israel de Gaza. A mais recente escalada de violência eclodiu em 2017, motivada pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital do Estado de Israel. Jerusalém é tema do nosso próximo vídeo, se quiser entender melhor essa história, clica lá. Mas fato é que nas últimas décadas as administrações dos Estados Unidos estiveram perto de Israel, dando inclusive apoio financeiro ao país. A potência do exército israelense e suas ações nos territórios palestinos há anos estão no centro de uma discussão sobre uma possível resposta desproporcional dos israelenses a ataques palestinos e para conter episódios de violência. Nos últimos anos, as Forças Armadas de Israel realizaram numerosos bombardeios na faixa de Gaza e em menor grau na Cisjordânia, que há décadas vem sendo progressivamente ocupada pelos assentamentos que eu mencionei lá no início, que hoje se espalham por praticamente todo o território e tornam cada vez mais distante a possibilidade de construção de um Estado palestino. Segundo Israel, as ações militares são respostas a ataques de palestinos contra sua população civil. Muitas vezes esses ataques são de responsabilidade de grupos extremistas islâmicos, como Hamas, que nunca reconheceu os acordos assinados entre outras organizações palestinas e Israel. O Hamas, que é o pivô do conflito que está acontecendo agora, né? O Hamas. Somente nos últimos 20 anos morreram no conflito mais de 1.200 israelenses e 8.400 palestinos. No próximo vídeo, o último da série, falaremos sobre o papel de Jerusalém nisso tudo, a cidade sagrada reivindicada por todos. Para vê-lo, é só clicar aqui no link que está na descrição. Muito obrigada e até a próxima. E a gente vai ver esse vídeo agora. Bora pro vídeo. De todos os elementos do conflito entre israelenses e palestinos, a cidade de Jerusalém talvez seja o mais complicado e o mais sensível por seu simbolismo. Eu sou Camila Veras Mota e nesse vídeo vou falar sobre a disputa pela cidade sagrada. Esse vídeo é o último de uma minissérie sobre o conflito entre Israel e os palestinos. Se você não viu os dois anteriores, confira pelo link aqui na descrição desse vídeo. Pois bem, a cidade de Jerusalém é sagrada para judeus, muçulmanos e também para cristãos. Para Israel, é sua capital eterna e indivisível, e o país reivindicou soberania sobre toda a cidade depois de tomar a parte oriental dela em 1967, após a Guerra dos 6 Dias. As Nações Unidas declararam essa anexação nula e sem efeito, e desde então ratificaram essa decisão várias vezes. Por outro lado, Jerusalém é reivindicada pelos palestinos como capital do seu futuro Estado. Hoje, os palestinos vivem divididos em dois territórios que não se comunicam, separados pela ocupação israelense, a Cisjordânia e a faixa de Gaza.
Tanto a Autoridade Nacional Palestina, que governa parte da Cisjordânia, como o Hamas, que tem poder sobre a faixa de Gaza, querem parte de Jerusalém como capital. Atualmente, a maioria dos Estados membros das Nações Unidas defende que a questão de Jerusalém deve ser resolvida por meio de negociação. E por isso instalaram suas embaixadas em Israel na cidade de Tel Aviv, enquanto Ramallah é a capital administrativa dos territórios palestinos. A decisão de não abrir seus postos diplomáticos em Israel e em Jerusalém se dá porque, caso o fizessem, esses países estariam confirmando o controle único da cidade pelos israelenses. Mas vamos entrar em Jerusalém, vamos ver como está dividida para entender por que a cidade é tão relevante para cada religião. Vambora, bora! Na Cidade Velha fica a Igreja do Santo Sepulcro. Ali, para os cristãos, está o Calvário onde Jesus foi crucificado e também o seu túmulo. É o lugar mais sagrado do cristianismo. Mas há também a Mesquita Al-Aqsa e o Santuário Domo da Rocha, que é o lugar de onde, para os muçulmanos, Maomé subiu aos céus. Esse é o terceiro local mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina, e faz parte da esplanada das mesquitas. Mas sob essa esplanada fica o Muro das Lamentações, a única parte visível do que para os judeus restou do Segundo Templo, o local mais importante para o judaísmo e o principal santuário do povo de Israel desde o século X a.C. Meu Deus! Atualmente, a cidade inteira está sob controle israelense. O plano da ONU de 1947 propunha deixar a cidade santa nas mãos da comunidade internacional, mas seu status legal nunca foi definido. E a recente decisão de Trump de mudar a embaixada dos Estados Unidos para lá não facilita o entendimento entre as partes. O governo de Jair Bolsonaro chegou a ameaçar, mas acabou não abrindo a embaixada brasileira em Jerusalém. Continua em Tel Aviv. O que está claro é que o status de Jerusalém seria um ponto-chave para o possível pacto final entre israelenses e palestinos. A cidade já foi palco de muitos conflitos, e alguns deles, como vimos em vídeos anteriores, desencadearam as intifadas, ou seja, as revoltas dos palestinos. A questão de Jerusalém é um ponto importante do plano de paz recentemente apresentado pelo presidente dos Estados Unidos e pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Os palestinos rejeitaram a proposta, entre outras razões, porque implicava sua renúncia aos territórios ocupados por Israel, ilegalmente, segundo a maior parte da comunidade internacional. Mas vendo que as relações entre esses povos têm sido extremamente complicadas desde o início, seria possível chegar a um acordo? Uma parte importante da comunidade internacional acha que os israelenses devem apoiar a ideia de um Estado soberano para os palestinos e suspender o bloqueio à faixa de Gaza. Um bloqueio econômico e comercial imposto desde 2007, quando o Hamas ascendeu a poder na região, com uma consequente deterioração das condições de vida da população local. E também que Israel deve remover as ocupações e as restrições de movimentação na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Por outro lado, a comunidade internacional também defende que os grupos palestinos devem renunciar à violência e reconhecer o Estado de Israel. Mas, no momento, não parece que o conflito entre israelenses e palestinos esteja perto de se resolver. Obrigada por assistir a essa série de vídeos. Queremos saber se você gostou desse formato, se acha que existem outros tópicos para os quais podemos fazer uma série semelhante. Através desses vídeos deu para entender um pouco mais os conflitos, o que acontece entre Israel e a Palestina. A gente sabe que também é bíblico e nós temos que orar pela paz em Israel. Porque quem sai perdendo, na verdade, é somente o povo, somente os civis, somente aquele que não tem nada a ver. Infelizmente, nós estamos vivendo aí um tempo de conflito, um tempo de guerra, mas a gente viu que essa guerra, na verdade, sempre existiu, que ela já começa lá atrás, né? Então, o negócio é mais profundo. Então, que nós possamos estar orando pela paz em Israel. Deus abençoe você que chegou até aqui. Fique ligado nos próximos vídeos. Dá um like, se inscreva no canal e até mais.